Bom dia, vendedor. No vídeo de hoje... Deixa eu fazer. Bom dia, vendedor. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você 3 funções que o seu cérebro tem e que elas podem estar atrapalhando você de vender mais ou de performar mais em vendas, ok? Quais são essas 3 funções e por que elas estão ou podem estar atrapalhando você na tua performance de vendas? Antes de falar das 3 funções, deixa eu explicar por que isso acontece no seu cérebro e por que são 3 funções básicas. Não ficou legal isso aqui. Deixa eu te explicar por que elas podem ou não atrapalhar a tua performance, ou por que elas existem no seu cérebro. O nosso cérebro, parte da função dele é reconhecer padrões, identificar padrões e repetir padrões. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam e ao contrário do que talvez você possa pensar, o nosso cérebro ele não é feito naturalmente para criatividade, para inovação, para pensar fora da caixa. O nosso cérebro é naturalmente feito para identificar padrões e repetir padrões. Então, a todo momento no seu dia, você está programado para identificar um padrão e repetir aquele padrão. Então, entrar num piloto automático, muitas vezes, o que é um piloto automático? É aquilo que você faz sem perceber. Escovar os dentes, passar a marcha do carro, pentear o cabelo, de repente algum movimento, alguma coisa do seu dia a dia que já era dirigir para o trabalho, por exemplo, ou de repente no final de semana você está saindo com a família e quando você percebe está dirigindo para a empresa que você trabalha. Isso é um piloto automático. Então entrar no piloto automático durante o dia é mais fácil do que possa parecer, porque o nosso cérebro é programado para identificar padrões e repetir padrões. Por isso que essas 3 funções, como elas são naturais do seu cérebro, como elas são inerentes à tua função cerebral, elas podem ajudar você e elas existem para ajudar você, mas elas também podem ser as grandes vilãs da sua performance, ok? Quais são essas 3 funções básicas que o cérebro tem que podem atrapalhar a sua performance? A primeira função básica que o cérebro tem que pode atrapalhar a sua performance é a função de excluir. O nosso cérebro ele está exposto a milhares e milhares de estímulos a cada segundo, todos os dias. Nesse momento que você está me vendo agora, me ouvindo no vídeo, me assistindo, é provável que você esteja fazendo outras coisas além de me assistir. Você pode estar pensando em outra coisa, assistindo outra coisa, mexendo numa rede social, mexendo em um site enquanto me ouve no segundo plano. De repente você está me assistindo no celular, de repente enquanto você dirige, ele está num suporte aí no teu carro, ou você está me assistindo no ônibus, no metrô, seja lá onde for. Mas nesse momento, existem vários estímulos que estão disputando a sua atenção junto comigo. E a tendência do seu cérebro é, ao longo do tempo, ele ir descartando aquilo que ele acredita que ele não precisa mais prestar atenção. Nesse momento, por exemplo, você não está mais prestando atenção no dedinho mindinho do seu pé direito, até agora. Então até agora não era importante para você pensar no seu dedinho mindinho, até a hora que eu chamei a sua atenção para aquilo. E por que pensar no seu dedinho mindinho não era mais importante? Porque o seu cérebro já tinha julgado que você já sabia que você tem um dedinho mindinho, você já sabia onde ele estava, você já sabia que o seu pé está ok, está aí com você, ou seja, você não precisa mais pensar nisso. Então, naturalmente, o cérebro exclui essa informação. Ele identifica alguns padrões, ele repete esses padrões e aquilo que ele não precisa mais prestar muita atenção, ele exclui do seu foco central. Então, excluir é uma função básica do nosso cérebro. Isso te ajuda porque impede você de ficar louco durante o dia, porque são tantas e tantas informações que chegam ao mesmo tempo e que permanecem durante um tempo com você, que se o teu cérebro não excluir, ele vai ficar louco realmente, não consegue processar tudo ao mesmo tempo num nível consciente. Ele pode processar no nível subconsciente, mas isso não chega no nível consciente para você. Logo, excluir faz parte do cérebro. Mas a pergunta é, o que será que você está excluindo num nível subconsciente que você não percebe, é claro, mas que está sendo ou poderia ser crucial para você poder vender mais? Então, podem existir informações sobre o seu cliente, sobre o seu mercado, sobre aquela negociação que você está escolhendo excluir e não colocar foco. E aquilo ali pode ser o grande diferencial para você poder performar mais. Quando você chega num cliente, por exemplo, você olha para aquele cliente e você identifica padrões,
você começa a excluir informações extremamente importantes. E ao excluí-las, você não coloca foco naquilo. Talvez ali esteja uma informação importante para você. Qual é a grande sacada do excluir? Você precisa estar presente a todo momento e ter clareza com você de quais são de fato as informações que são importantes você não excluir. Se você não tiver isso claro com você, você vai excluir coisas que são importantes, ok? Segunda grande função que o seu cérebro tem e que pode te ajudar ou pode atrapalhar você é a função de distorcer. O seu cérebro, ele distorce as coisas, ele distorce a realidade, ele distorce a visão, ele distorce a percepção. E isso te ajuda porque algumas situações, se elas não forem distorcidas, você talvez não saiba muito bem como lidar com aquilo. Então você precisa distorcer aquilo de alguma forma. Mas outras situações não te ajudam tanto. E qual é o problema com a distorção? É que uma vez que você distorce aquela situação a seu favor, não importa o que aconteça, você sempre vai ver aquilo daquela forma. Um exemplo que eu sempre dou nos meus treinamentos é, vamos supor que você esteja numa sala cheia de pessoas e uma daquelas pessoas você não simpatiza com ela, você não dá bem com ela. Sei lá, tu não vai com a cara dela, ela não vai com a sua cara e vocês estão na mesma sala, ok? Se aquela pessoa entra naquela sala, ela acabou de chegar, você já está lá, ela entra, cumprimenta todo mundo, menos você vai virar e falar assim, ó, nossa, você tá vendo? Tinha certeza que ela não ia com a minha cara. Ela falou com todo mundo e não falou comigo. Ela não vai com a minha cara. Agora, se essa pessoa entrar na sala e ela falar primeiro com você, tu vai virar e vai falar assim, ó, olha que cara de pau! Falou comigo primeiro antes de falar com todo mundo. Isso é porque ela não vai com a minha cara. Ou seja, não importa o que aconteça, o teu cérebro, ele tem o poder de distorcer aquela situação para reafirmar uma opinião pré-estabelecida por você mesmo, ok? E como que isso se aplica a vendas? Você pode estar distorcendo uma situação só para reafirmar a sua posição, só para reafirmar aquilo que você já definiu, aquilo que você estabeleceu, aquilo que você acha que é o ideal, aquilo que você acha que é o melhor. E sempre que você olha para aquela situação, você você só é capaz de concluir a mesma coisa. Cuidado para não distorcer informações, que elas são importantes da sua forma original. E como você distorce, você coloca o seu tempero, você coloca os seus filtros, você coloca as suas crenças. E no distorcer as crenças são algo muito importante. Já gravei 2 vídeos falando sobre crenças. Um falando sobre ter um sistema impenetrável de crenças. O segundo falando sobre crenças limitantes. Você pode assistir esses vídeos aqui, ó, um aqui e outro aqui. Então assista esses 2 vídeos sobre crenças para que você possa entender um pouco melhor como que as crenças podem fazer você distorcer uma situação. Então, primeira grande função, excluir. Segunda grande função, distorcer. Distorcer. Qual é a terceira função que o seu cérebro tem e que pode ajudar você ou pode atrapalhar você? É a função de generalizar. Nós temos a tendência de generalizar as coisas. Quando nós vemos uma situação e ela se repete algumas vezes, ou ainda que poucas vezes, a tendência é nós generalizarmos aquilo. Isso é bom, de certa forma, porque impede o seu cérebro de pensar muito, ele cria atalhos. Tanto no excluir, como no distorcer, como no generalizar, o que o seu cérebro está fazendo é criando atalhos, para que o processo cognitivo dele não seja tão demorado assim. Porém, isso pode atrapalhar você. Então, palavras como sempre, nunca, praticamente, todo mundo, quase sempre, são palavras de generalizar. E isso pode te dar um certo conforto cognitivo e um caminho cognitivo mais rápido, mas isso pode colocar você numa situação em de tomar aquele pedacinho pelo todo ou tomar o todo por aquele pedacinho. E uma situação que não acontece sempre, ou que não acontece com todo mundo, ou que não acontece em qualquer lugar, você acaba tomando aquilo como generalizado. Isso sempre acontece com todo mundo, todas as vezes, ou na grande maioria das vezes. Então cuidado com a generalização. Não é porque isso aconteceu uma vez que isso vai acontecer todas as vezes. Excluir, distorcer, generalizar. Qual desses caminhos ou você está mais utilizando e pode estar atrapalhando a sua performance, ou qual deles você pode começar a utilizar para alavancar a sua performance? Porque também tem coisas que são muito importantes você começar a excluir,
você distorcer, ou uma outra palavra bacana para isso é ressignificar. E por último, generalizar, porque essas três funções são naturais do seu cérebro e elas também te ajudam. Elas não apenas podem te prejudicar, mas elas também ajudam você. A questão é como você está utilizando essas ferramentas naturais que o teu cérebro tem, ok? Então, excluir, distorcer, generalizar. Funções naturais do cérebro que podem ajudar você ou podem limitar a tua performance, ok? Um beijo no teu coração, a gente se vê no próximo vídeo e eu sou vendedor. E você? Quem é você? Sou vendedor! Sou vendedor! Sou vendedor!